Esquecer-se de Deus é um perigo. Olá, eu sou José Pereira e quero convidar você para meditar comigo com base na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sobre esta afirmação. Esquecer-se de Deus é um perigo. Muita gente vive como se Deus não existisse e acha que isso não implicará em nada. Leia comigo o Salmo de número 9, versículo 17, e a partir daqui estaremos baseando esta afirmação de que esquecer-se de Deus é um perigo. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. A Bíblia Sagrada aqui no Salmo 9, versículo 17, está afirmando que não somente os ímpios, ou seja, aqueles que são maus, perversos, cruéis, serão lançados no inferno, lugar de punição eterna, mas também aqueles que se esquecem de Deus. Esquecer é procurar tirar da lembrança ou da memória, fazer de conta ou fingir que não existe, que não há, que não é real. O ser humano não tem razões, motivos para esquecer-se de Deus. Eu vou citar pelo menos 3. Primeiro, o homem não tem motivo para se esquecer de Deus, porque as coisas criadas por Deus, ou seja, a natureza, testemunha da existência de Deus. Quando lemos o Salmo de número 19, versículo 1, a Bíblia afirma que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em segundo lugar, porque há nele a consciência. E o apóstolo Paulo trata muito bem disso no capítulo 2 da Epístola aos Romanos, falando da existência da consciência que há no homem e testemunha de Deus, aprovando ou reprovando as ações dos homens, sejam elas boas, sejam elas más. Em terceiro lugar, o ser humano não pode esquecer-se de Deus, porque existe o Evangelho de Jesus, tanto escrito como na boca daqueles que pregam este Evangelho de Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse as palavras registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer no Evangelho será salvo, quem, porém, não crer no Evangelho será condenado. Veja que é um perigo não crer no Evangelho, porque isso implicará em condenação. Portanto, tendo em vista que esquecer-se de Deus, ou viver como se Deus não existisse, é um perigo, o que precisamos fazer? Precisamos buscar a Deus, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos procurar manter um relacionamento pessoal com Deus. Fazer aquilo que o profeta Isaías disse lá no capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Fazer aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, o domínio de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Fazer aquilo que o apóstolo Tiago ensinou na sua epístola, lá no capítulo 4, versículo 6. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Precisamos nos chegar a Deus, procurar ter com ele um relacionamento. E isto só é possível através da pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como também está dito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Aquele que crer em Jesus. E é preciso lembrar aqui que crer em Jesus não significa somente acreditar que ele existe ou crer na existência dele. Crer em Jesus significa acreditar em sua existência, mas também significa crer em suas palavras a ponto de aceitá-las e se submeter a elas. Não podemos viver como se Deus não existisse, porque isto trará sobre nós um grande prejuízo, um grande castigo que implicará na perda da salvação, implicará em punição no inferno. Como lemos inicialmente o Salmo de número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus.
Portanto, lembre-se de Deus. Amém? Deus abençoe você.